Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 773. E nós estamos falando de laços de família. Vamos lá? 773. Por que razão entre os animais, os pais e os filhos deixam de se reconhecer quando estes não mais precisam de cuidados? Os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhotes tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida e a natureza nada mais lhe exige. É por isso que ela os abandona, a fim de se ocupar com os outros que chegam. A diferença entre nós e os animais é que nós somos regidos pela razão. Nós vamos refletir, fazer escolhas, e os animais vivem pelo instinto. Então é o instinto que faz com que o salmão suba a determinado rio para fazer a sua desova, sempre no mesmo lugar, onde nascerão seus filhotes. É pelo instinto que o passarinho, quando o filhote já começa a estar com as suas penugens, quando ele está já com o seu corpo formado, ele o empurra do ninho para que ele voe sozinho. Tudo isso é instinto. É lógico que a fêmea vai sempre cuidar da sua prole enquanto estiver aos seus cuidados. Então, um felino, por exemplo, uma leoa, vai ficar agressiva, né? Quem tem pet em casa, uma cachorra, uma gata também, ela fica agressiva para defender os seus filhotes. Mas isso não é uma atitude racional, é instintiva. Quando os filhotes crescem o suficiente, ela os abandona, porque é assim na natureza. Para nós é diferente, porque existe um elo, existe um compromisso, uma reencarnação traz propósitos de convívio, afinidades. Então, a relação de pai e filho, ela se estende às vezes mesmo depois da desencarnação, porque é um sentimento, é uma escolha e não algo instintivo, sobre o qual os animais não têm o controle. 774. Há pessoas que deduzem do fato de os animais abandonarem suas crias que os laços de família entre os homens resultam apenas dos costumes sociais e não de uma lei da natureza. Que devemos pensar disso? O destino do homem é diferente do dos animais. Por que então querer sempre identificá-los? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários são necessários ao progresso e os de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus, desta forma, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Como eu disse na questão anterior, o que nos une na família são afinidades e necessidades de convívio. Numa mesma família podem reencarnar espíritos necessitados que precisam se harmonizar, e o laço consanguíneo, o elo de amor que gera essa união, é um instrumento para que nós aprendamos a aceitar o outro como ele é. Entre dois irmãos existe uma tolerância maior do que entre dois estranhos. Então existe um esforço para que, compreendendo a natureza do outro, possamos aceitá-lo como ele é. E esse é o propósito da família. Então, é muito mais do que a reprodução, do que povoar o mundo. A reencarnação, a família, ela é um instrumento de evolução do ser. E é dentro da família que nós praticamos as características do bom cristão. A paciência, a tolerância, né? O desejo de estar juntos faz com que nós perdoemos mais. E tudo isso para que haja uma evolução. Então é muito diferente a relação que existe entre os animais e o hominal. Porque o espírito hominal, que já tem seu livre-arbítrio, ele vai evoluir através dessas experiências. E quando reencarna numa família, é por um propósito específico. Ele tem uma necessidade de conviver com aquelas pessoas. Por isso que os laços não se rompem, mesmo depois da morte.
quanto mais quando da formação do ser, né? Nós temos sociedades no mundo que são diferentes. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando o filho chega na puberdade, na adolescência, ele tem que tocar a vida sozinho. O pai vai suprir a ele os estudos, mas quando ele vai para a universidade é como se rompesse o cordão umbilical. E ele vai ter que continuar a sua vida, vai construir o seu futuro. Então, isso é uma característica social. Mas a união, o amor, o sentimento entre os pais e filhos, eles não se rompem. A cultura americana é assim. A brasileira é diferente. Nós convivemos com os nossos pais por toda a adolescência e, no meu caso, depois de velho, ainda convivo com a minha mãe. Graças a Deus ela está aí do meu lado, caminhando junto comigo. Existe um elo muito forte entre nós. Lá nos Estados Unidos, esse elo diminui, porque cada um tem que construir seu próprio futuro. Mas os pais estão sempre atentos. Apesar dos hábitos sociais, eu tenho certeza que, na maioria dos casos, o pai jamais vai abandonar o seu filho. 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Então, se não considerássemos essa afinidade entre espíritos que reencarnam no mesmo lar, se nós simplesmente procriássemos e, à medida em que os nossos filhos chegassem à adolescência, nós os empurrássemos para fora do ninho, seria a recrudescência, né, do egoísmo. Por quê? Viveríamos só para nós. E não é isso. O amor que nós sentimos faz com que nós convivamos com aquele ser que reencarnou através de nós, que construiu uma história ao nosso lado, o qual nós ajudamos ou atrapalhamos, né? Muitas vezes os pais acham que estão ajudando, mas não estão. E isso aumenta ainda o laço. Ele aperta ainda o laço, porque depois de desencarnados têm o objetivo, a vontade de continuar ajudando. Quantos livros nos contam de espíritos endurecidos que estão presos nas regiões umbralinas e que suas mães vão ao seu encontro? Não importa o que ele fez, não importa o tanto mal que ele construiu no seu coração, o quanto duro é o seu sentimento. A mãe quer resgatá-lo, vai ao seu encontro, pede por ele, ora por ele. Então, essa é a grande diferença entre nós e os animais. E a família é um exemplo de progresso. A partir da família é que nós fomos aprendendo a compartilhar aquilo que nos pertence, oferecendo aos nossos filhos algo de nós, sempre desejando que eles tivessem uma vida melhor. Muito bem, encerramos então o capítulo 7 e vamos para o capítulo 8, Lei do Progresso. Estado de natureza, 776. O estado de natureza e a lei natural são a mesma coisa? Não. O estado de natureza é um estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. O estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Sendo o homem perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não foi destinado a viver eternamente na infância. O estado de natureza é transitório e o homem dele sai em razão do progresso da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se melhora à medida que melhor compreende e pratica essa lei. Então, estado de natureza é o primitivo. Quando nós iniciamos a nossa reencarnação, os primeiros corpos, não é? Agora, as leis naturais são leis divinas, imutáveis, criadas por Deus. Então, ela está diretamente relacionada com os meios que temos para evoluir. A lei natural é diferente do estado natural. Então, não é preservando o planeta, que é preservar a natureza, o estado de natureza,
que nós vamos estar seguindo a lei natural. Nós podemos estar preservando o planeta por egoísmo, por desejarmos ter um planeta melhor para a nossa própria existência, e às vezes sacrificando, né? Você deixa de plantar, deixa de colher, passa a produzir menos alimentos e pode gerar fome e outros transtornos para preservar a natureza. Então o objetivo é errado. Então o estado de natureza não significa, não é igual às leis naturais. As leis naturais foram criadas por Deus, são perfeitas e imutáveis, e elas nos conduzem ao progresso. 777. Como tem menos necessidades no estado de natureza, o homem não sofre todas as tribulações que cria para si mesmo num estado mais adiantado. Que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como o da mais perfeita felicidade na terra? Que queres? É a felicidade do bruto? Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os adultos. Então nós vemos que o instinto leva a um estado de felicidade. Vamos voltar lá na Gênese, a Bíblia. Adão e Eva viviam no paraíso, felizes e harmônicos. Tudo que era necessário, a natureza o supria. Estado de natureza perfeito. Quando Eva induz Adão a comer o fruto do conhecimento, ele passa a ter outros valores. Então, aquela vida direcionada pela simplicidade do instinto já não satisfazia mais. Ele quis aprender, quis se transformar. Então, essa necessidade de evolução que todos nós temos faz com que nós deixemos esse estado de acomodação, que o instinto é assim. Então, se nós olharmos na natureza, todas as raças, as espécies, elas têm todo o seu ciclo e vivem com harmonia. O leão velho é assassinado pelo seu próprio filho, que agora é o leão jovem, e toda a sua prole é devorada, para que não haja concorrência depois. Para a natureza é um processo normal. Para nós que temos a razão, matar os nossos netos, né? No caso, os filhos do leão velho, que seriam nossos irmãos, matá-los seria algo hediondo. Então, quando nós saímos do instinto e adquirimos a razão, nós criamos valores distintos. E esses valores é que nos norteiam. Então, por isso que a vida, pela razão, ela pode ser até mais dolorosa, mas ela é meritória. Porque enquanto éramos regidos pelo instinto, não tínhamos mérito de nada, de nenhuma conquista. Nós estávamos dentro de um sistema ecológico perfeito. A partir do momento em que temos o poder de decidir, as nossas decisões vão resultar em algo, positivo ou negativo, e teremos o mérito de cada decisão tomada. 778. O homem pode retrogradar para o estado de natureza? Não. O homem deve progredir incessantemente e não pode voltar ao estado de infância. Se progride, é que Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar à sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Então, acho que aqui nem tem muito o que explicar, né? Já foi dito algumas vezes que o espírito não retrograda, ele vai sempre evoluir. E uma vez adquirido o livre-arbítrio, nós não vamos mais aceitar nos subjugarmos aos instintos, aos hormônios. Nós sempre desejaremos decidir, fazer nossas escolhas. E esse é o princípio da evolução. Quando nós temos condições de transformar o ambiente em que vivemos e melhorá-lo, ajudando os nossos semelhantes na prática da lei do amor. Muito bem, vamos parando por aqui. Na semana que vem, retomamos pela questão 779, Marcha do Progresso. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pelo aprendizado, pelas instruções recebidas, sempre intuídos pelos vossos mensageiros, e que possamos a cada dia
perceber a verdade, perceber a presença e a misericórdia do Pai, que nos concede o necessário a cada instante. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.